Olá, eu sou o pastor Enéas Ribeiro e esse é o evangelista Sérgio Carriel. Nós queremos falar um pouco sobre o ministério do evangelista, que é um ministério pouco compreendido, embora bíblico. Irmão Sérgio Carriel, eu quero que você se apresente, fale um pouco do seu ministério e vamos também falar um pouco sobre esse ministério do evangelista. Por favor. Pastor Enéas Ribeiro, é muito bom estar aqui com você e poder estar gravando esse vídeo aqui. Cumprimento a todos que estão acompanhando, creio que você será muito abençoado. Amém. Na verdade, a importância desse tempo que vamos ter é de falar sobre esse ministério que, como eu disse, é pouco compreendido. Há uma menção na Bíblia sobre esse ministério em 3 versículos especiais, que são Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8, Efésios 4 e 11 e 2 Timóteo 4 e 5. São menções muito curtas, mas o ministério do evangelista está presente em toda a Escritura. Nós sabemos que Efésios 4 e 11 diz que Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O dom do evangelista, ele nunca foi tirado do corpo de Cristo. Na verdade, ele é em alguns segmentos denominacionais utilizado como um cargo hierárquico. E isso é um equívoco, porque esse é um dom de Deus, é um dom do ministério. Nós queremos falar um pouco sobre o que é esse ministério evangelístico. E eu queria que o nosso irmão, que é um evangelista de verdade, mas eu estou feliz porque há poucos evangelistas no Brasil que têm esse ministério em essência, que têm esse ministério de verdade. Há muitos itinerantes, mas que infelizmente não têm uma identidade ministerial, não sabem o que são dentro dos 5 ministérios bíblicos. E nosso irmão Sérgio Carriel é um evangelista que faz trabalhos há mais de 10 anos na África, tem hoje sede do seu ministério em Joanesburgo, na África do Sul, e tem feito cruzadas extraordinárias, com salvação, com cura, com batismo no Espírito Santo, muitos milagres, muita cadeira de roda vazia, muita muleta solta. Deus tem usado ele poderosamente, e eu queria que ele falasse em poucos minutos o que é um ministério evangelístico. Bom, Carriel, por favor. Estou muito feliz, sabe, pastor Enéas Ribeiro, porque eu acredito que Deus levantará nesta geração muitos evangelistas. Amém. Um exército de homens e mulheres que irão e proclamarão a salvação. Comprometidos, né, com Cristo, com a grande comissão. E o ministério de um evangelista é importantíssimo para a igreja, porque quando nós olhamos para a vida de Felipe em Atos 8, né, Felipe entrou em uma cidade que estava fechada para o evangelho, Samaria. Mas Felipe entrou em Samaria e ele anunciou Cristo em Samaria. E as multidões prestavam atenção nas coisas que Felipe dizia a respeito de Cristo, porque viam os milagres, os sinais, né, que Jesus estava operando ali através daquele servo ungido, um homem que estava cumprindo o ministério de um evangelista, né, estava anunciando, proclamando a salvação. Então, o ministério evangelístico é um ministério que foi chamado para proclamar a salvação, para ganhar almas, né? Almas, vidas. Isso é o foco, né? foco. Nós sabemos que esse é o objetivo principal. Na verdade, todos os 5 ministérios têm a função de alguma forma proclamar o evangelho, mas aquele ministério que tem a ênfase nisso é o ministério do evangelista. O apóstolo, ele também ele exerce uma função evangelística como plantador de igrejas, como edificador, mas não é um trabalho tão específico quanto o ministério de um evangelista. Eu tenho a alegria de ter sido vocacionado como evangelista também. Hoje eu atuo como pastor e eu tenho essa paixão, nós temos essa paixão por esse ministério e sabemos a importância que ele tem e como é importante que hoje Deus levante jovens vocacionados nesse ministério. Mas é importante que você, jovem, que está ouvindo essa entrevista, esse momento de reflexão,
você possa entender onde você se enquadra nos 5 ministérios, para que você não se torne um ministro anômalo, para que você não tenha como referência, de repente, pregadores que nem sabem qual é o foco bíblico do seu ministério. Então, ou você é um apóstolo, ou você é um profeta, ou você é um evangelista, ou você é um pastor, ou você é um mestre. Eu estou falando agora especificamente, nós falando, com jovens que sentem uma vocação de pregar o evangelho, de anunciar a boa nova, com os sinais que seguem um evangelista. E qual é o foco do evangelista? Há um foco. Muitos, eles enfatizam apenas a cura divina. Outros enfatizam apenas a exortação em si. Isso são ferramentas do evangelista. Mas, evangelista Riel, qual é o foco de um evangelista? Qual é o foco do pregador do evangelho? O foco é almas. Amém. A unção que o Espírito Santo dá a cada um desses ministérios, apostólico, pastoral, evangelístico, né, ao apóstolo, ao profeta, como o senhor citou, a unção dada a esses ministérios para desenvolver com êxito cada ministério, né? E o do evangelista, a unção dele é conseguir entrar em lugares, como nós já falamos, como lugares que estão fechados, por exemplo. Sim. Como Samaria, que estava fechada, mas foi sacudida pelo poder do evangelho. Sim, sim. Como uma cidade que está fechada, mas a unção que Deus deu tanto para o apóstolo como para todos os ministérios, assim como para o evangelista também, mas o evangelista tem essa digamos, essa unção específica para chegar em lugares e atrair as pessoas com a pregação do evangelho, atrair as multidões com a unção que Deus lhe deu, para ganhar aquelas pessoas para Jesus. Então, esse é o foco, né? Esse é o foco do evangelista. Sim. Almas. Almas. É esse o foco do evangelista. A paixão por pelas almas é o que move o evangelista. o evangelista. É que move o evangelista, que leva o evangelista a ir a lugares longínquos, a lugares remotos, inóspitos da terra, a lugares fechados, onde ele sabe que há perigo, mas se o Espírito Santo mostrou e disse, vá, eu vou lhe usar, então ele vai, e ele vai ter sucesso lá. Ele vai ter sucesso, vai conseguir ganhar muitas pessoas para Jesus, muitas almas. Então note que o evangelista trabalha, ele vive em função de alcançar o perdido. É até importante nós ajustarmos uma coisa, porque há muitos trabalhos, eventos realizados por igrejas que tomam o nome de cruzada evangelística. Chamam um pregador e traduzem aquilo numa cruzada evangelística. E muitas vezes a natureza do evento é outra. Então o foco de um evangelista não é pregar para crentes, embora ele faça conferências para ativar ministérios. Quando um evangelista prega dentro de uma igreja, ele atua também como evangelista na área de cura, ele ministra cura, os dons do Espírito, mas a ênfase de um evangelista na casa de Deus, dentro da igreja, é ativar pessoas para o ministério evangelístico, para o ministério de cura. Então, mas o foco principal do evangelista é almas. Um evangelista fica mais à vontade, né? Sente mais à vontade, onde há pessoas que não sabem nada sobre o evangelho, não conhecem o evangelho. Não é verdade? É verdade. Ele é como um pescador de almas, né? Sim. Um pescador de homens, né? Sim. Você imagine um pescador trabalhando em outra profissão. Ele não vai se sentir bem. Ele será como um peixe fora da água. Então, o lugar que ele atua é o oceano, é o mar, né? Sim. Então, ele ama o que faz, é o que ele foi chamado para fazer. E ele consegue chegar em lugares que muitos não irão chegar. Né? E a sua pregação, ela é para os perdidos. Amém. Como você disse, ela é para os perdidos, para os pecadores. Então,
é um ministério tremendo, sabe, pastor Enéas? Sim, sim. Assim como todos os ministérios, né, que nós admiramos e respeitamos e amamos. Sim. Mas estamos falando aqui do ministério do evangelista, né? Sim. É um ministério que no Brasil pouco se fala, né? Pouco se fala. Pouco se fala. Pouco se fala. Porque quando se fala de maneira equivocada, sem entendimento. E como você colocou aí, muitos fazem uma campanha, mas não uma campanha para ganhar almas, não é uma campanha para atrair os pecadores para ouvir o Evangelho, mas é uma campanha mais para entreter os... Entretenimento. Né? Exatamente. Uhum. E os crentes já estão prontos para ir e fazer o trabalho e ganharem as almas também, mas parece que ainda falta alguma coisa para eles. Então sempre tem que haver um congresso, né? Algo que, um show, um evento, e que muitos chamam de cruzada, mas não é cruzada. Pode ser uma conferência de fé, pode ser uma conferência de líderes, mas uma cruzada, ela é para ganhar os pecadores para Jesus. Aliás, evangelista, só um adendo, o Brasil precisa voltar às cruzadas evangelísticas. Exatamente. Os pastores precisam outra vez se mobilizar e procurar evangelistas sérios para cruzadas. Exatamente. Porque se formos falar de benefício nesse quesito cruzada, é claro que o reino de Deus é que mais se beneficia, porque esse é o propósito do reino. Mas se você observar, considerando um evangelista e um pastor, quem mais ganha com uma cruzada é o pastor. É o pastor. Porque o evangelista vem com o seu dom, com o que Deus deu para ele como ofício, ele faz o trabalho, almas são salvas em número, e essas almas são distribuídas às igrejas dos pastores que cooperam com a cruzada. Exatamente. Então é necessário que outra vez pastores em unidade se mobilizem para fazer cruzadas evangelísticas e trazer evangelistas sérios, comprometidos, não pregadores itinerantes, evangelistas. Esse é o modelo bíblico. Esse tem foco em almas, no perdido. Pastor Enéas, em Lucas 5, Jesus fala da pesca, né? E ele fala ali com os seus discípulos e ele fala para Pedro. Pedro estava iniciando, ele ia começar a seguir Cristo depois daquela pesca, né? E ali eu aprendo muita coisa, sabe? Eu aprendo que Pedro estava ali pescando, mas passou a noite inteira, não conseguiu apanhar nenhum peixe e estava lavando as redes, né? E ia embora para casa. Passou a noite toda, não conseguiu ter uma pesca boa. Aliás, não conseguiu nenhum peixe. Nem peixe. Nenhum peixe. Nada. Então ele estava lavando as redes e ia voltar para casa sem nenhum peixe. Mas de repente Jesus aparece ali, né? Ele apareceu ali naquele dia. Apareceu na beira-mar. Aleluia. E ele Aleluia. precisou de um barco, né? Sim. E havia muitos barcos ali, pastor, naquela praia. Mas Jesus usou o barco de Simão, né? O barco de Pedro. E subiu e ministrou para aquela multidão. E quando acabou a sua mensagem, Pedro foi até ele e relatou, né, a sua pesca sem sucesso, né? Anterior, né? A sua pesca sem sucesso, o fracasso que ele teve. Sim. E Jesus disse para ele: volta, lançai a vossa rede Aleluia. ao mar. Aleluia. E Pedro disse: Senhor, olha, eu passei a noite toda, não consegui nada, mas sob a sua palavra eu lançarei a rede. E Pedro foi e lançou a rede, crendo na palavra de Jesus. E quando ele puxou aquela rede, mas tinha tantos peixes na rede, que ele teve que chamar os companheiros para dividir o peixe, porque o barco de Pedro não era suficiente para comportar todos aqueles peixes.
Então, o que Deus me ensina com isso? O que o Espírito Santo me mostrou e me ensinou a respeito do ministério do evangelista nessa passagem? É que o evangelista é um pescador. Sim. Ele é um pescador. Porque depois Jesus vai falar para Pedro lá na frente: Pedro, de hoje em diante, você será pescador de homens. Pescador de homens. E Pedro deixou tudo e seguiu Jesus, para se tornar um dos maiores ganhadores de almas de toda a história, né? Uma só pregação, quase 3.000 pessoas se entregaram ali a Cristo e aceitaram Jesus como Salvador. E foi um grande homem de Deus. Então nós somos pescadores. O evangelista é um pescador. O barco são as igrejas. As igrejas. Onde os peixes, os salvos, depois de serem capturados pela rede, que é o Evangelho, Sim. A rede é o Evangelho. Sim. Então, os peixes, as almas são capturados pela mensagem evangelística. Sim. Porque a mensagem evangelística é como uma rede. Ela vai falando com o pecador, falando. De repente, o pecador se vê enredado. Já. É irresistível. Uau, irresistível. A mensagem do Evangelho é irresistível. Irresistível. A mensagem evangelística, a mensagem do Evangelho é irresistível. O pecador não resiste. Uhum. E ele se vê enredado naquela rede do Evangelho. E aí quando vem o apelo, ele já está ali pronto e entrega a vida a Jesus. Sim. E depois, as igrejas são os barcos, onde as almas irão ficar ali. Sim, sim. Então Deus me mostrou isso na África, sabe? E eu sempre falo para os pastores na África, falando sobre os benefícios da cruzada, né? São muitos benefícios, mas acredito que o maior benefício de todos são as almas que virão para os barcos salva-vidas, que são as igrejas de Jesus. Sim. E uma das pescas maravilhosas, um dos barcos ia a pique com tanto peixe. O que aconteceu? Eles não jogaram peixe fora. Veio outro barco, outra igreja. Quando existe um esforço evangelístico, um retorno às cruzadas, o que acontece é que uma igreja só não vai conseguir comportar o número de almas que vai vir. Então as igrejas, num esforço mútuo, vão ter muitas almas para discipular. A pesca será milagrosa. Milagrosa. A pesca será milagrosa. Nós vamos lançar a rede do Evangelho, vamos pregar, lançar a rede e vamos puxar juntos a rede. Sim. Haverá muitos peixes, muitas almas. Então é preciso ter muitos barcos para colocar as pessoas, né? Perfeito. Os salvos, né? Perfeito. O senhor falou também sobre a mensagem do evangelista, que ela enreda, que ela enreda. No melhor sentido da palavra, seduz, como me seduziu, como seduziu você, ela nos alcançou, nos enredou. E qual é a mensagem do evangelista? Vamos conversar com o pessoal que nos assiste sobre que mensagem é essa tão poderosa? Qual é a mensagem do evangelista? A mensagem do evangelista é Cristo. Cristo. Somente. A mensagem do evangelista é cristocêntrica. Ele não tem que falar de suas vitórias ou de suas conquistas pessoais. É claro que é bom você dar um testemunho, uma hora ou outra. você falar, é bom. Mas em uma campanha evangelística, em uma administração onde você tem pessoas ali que vão tomar a decisão por Cristo e aceitá-lo, são pecadores que precisam da salvação. Então numa campanha dessa, em uma campanha evangelística, ou você falando com alguém no evangelismo pessoal, a sua mensagem tem que ser Cristo. Porque eu falei aqui de Felipe, né? Sim. Então, Felipe pregava-lhes a Cristo. Anunciava-lhes Cristo. Ele falava de Cristo, ele anunciava Cristo em Samaria. Sim. Ele não anunciava a si próprio, ou uma denominação, ou a filosofia de um homem. Ele anunciava Cristo. Somente. Né? E quando você fala de Cristo, quando você anuncia Cristo, o que ele fez, quem ele é e o que ele faz e o que ele fará. Quando você anuncia Cristo, quando você fala de Jesus, ele confirma a palavra que você está pregando, falando sobre ele. E quanto mais você fala de Jesus, mais ele vai aparecer ali. É como disse o nosso mentor literário, o Dr. T.L. Osborne. Ele disse que essa é a mensagem que opera. Essa é a mensagem que opera. É a mensagem que opera. A mensagem do evangelista, a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo. É isso.
os milagres, não é? Sim. Os milagres de Jesus, a cruz. Da cruz. O evangelista não pode excluir a cruz de suas mensagens. A obra A redentora. obra redentora do Calvário. O sangue. Sim. O poder do sangue de A Jesus. substituição. Né? Jesus se fez nosso Exato. substituto na cruz. A expiação de Cristo no Sim, Calvário. sim. Então é isso. Essa é a mensagem. Amém. Tudo aponta para Cristo, né? Amém. Ele é o alfa e o ômega. Amém. O princípio e o fim. Então, a sua mensagem tem que começar em Cristo e terminar nele. E Cristo, Ele é o foco. É o foco. Sim. Se nós fazemos isso, essa é a mensagem do evangelista. Se ele faz isso, se ele proclama essa mensagem, pode ter certeza, haverá salvação, haverá arrependimento no coração dos pecadores, haverá milagres, cura divina, haverá libertação, os demônios não vão resistir, Sim. né? Porque quando uma pessoa aceita Jesus, ela sai das trevas e entra na luz, né? Ela recebe o maior milagre, a salvação. Os demônios não vão conseguir mais atormentá-la. Haverá batismo com o Espírito Santo, haverá milagres, Sim. mas a mensagem é Cristo. É Cristo. Pregadores, Deus não é obrigado a confirmar nenhuma mensagem que não seja Cristo. Ele se sente obrigado a confirmar com sinais, com milagres, o Evangelho de Cristo está no centro, porque Ele falou. Não é porque nós o obrigamos, é porque Ele se obrigou. Se o Evangelho for pregado, haverão sinais. Haverão sinais. Irmão Sérgio, a gente vai terminar esse momento e haverá uma outra ocasião, um outro vídeo que faremos também, ainda continuando essa questão do evangelista, do ministério do evangelista. E eu quero que no final desse vídeo você fale um pouco do seu ministério, do Jesus Come Ministry. Por favor, fale para nós encerrarmos. Jesus Comes Ministry é um ministério que realiza as cruzadas evangelísticas na África, e acredito também que no mundo, porque já estivemos em outros países também, mas nosso foco agora tem sido o continente africano. Jesus Comes Ministry nasceu na África, e eu louvo a Deus porque o Espírito Santo me deu esse nome. Ele disse: o nome do seu ministério será Jesus Comes Ministry. Jesus vem. Jesus vem. Amém. E Ele virá. Ele virá. Então esse ministério tem abençoado nações como Moçambique, por exemplo, onde nossas cruzadas reúnem milhares de pessoas e Deus tem operado milagres tremendos e muitas pessoas salvas, igrejas que nasceram de cruzadas, muitos discípulos jovens que foram inspirados pelo ministério, de ouvir uma mensagem, de ouvir uma pregação, de participar de uma cruzada, pastores que estavam desanimados a ponto de desistir do ministério, quando participaram de uma cruzada, ouviram uma mensagem, se sentiram encorajados para continuar o ministério, né? A comunhão entre os pastores, entre as igrejas, nos lugares por onde passamos e fazemos as cruzadas, como Malawi, Moçambique, Suazilândia, África do Sul, né? E Deus está abrindo mais portas, vamos chegar em mais países também do continente africano. Então o Jesus Comes é um ministério que nasceu no coração de Deus, um ministério que tem como foco a salvação de almas. Você quer deixar algum endereço, algum site? Nós temos o Facebook, temos uma página no Facebook, Jesus Comes Ministry. Tá escrito assim mesmo, Jesus Comes Ministry. E também tem o meu Facebook, Evangelista Sérgio Carriel. Evangelista com T mudo no final, né? Evangelista Sérgio Carriel. São alguns contatos que você pode nos encontrar ali. E também temos alguns vídeos no YouTube que você pode também estar acompanhando. Amém. Esse é o nosso irmão Sérgio Carriel, a sua irmã Enéas Ribeiro. Nós somos ministros apostólicos que cremos que o evangelismo ainda é a prioridade de Deus para todas as épocas. E o nosso intuito é que você, jovem que viu esse vídeo, possa se sentir inspirado ou vocacionado para ser um evangelista
Quem sabe você tem algo ardendo no seu coração pelas nações, pela propagação do Evangelho no seu coração e não sabe exatamente o que é. Nós queremos com esse vídeo, com o próximo, que em breve, talvez na próxima semana, esteja sendo colocado aí no YouTube, você possa ser inspirado para entender que você é um vocacionado a pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo. Obrigado, nosso irmão Carriel. Deus abençoe, foi um prazer estar com você. Deus abençoe.